Olá, boa tarde. Como prometido, Gênesis 4. Vamos estudar a Bíblia. Primeiro vamos fazer a nossa oração para que o Espírito Santo de Deus ele possa esclarecer o nosso entendimento e nos dar uma compreensão melhor sobre a palavra de Deus. Tá certo? Então vamos lá. Pai de amor, Pai bendito, eu te agradeço, Senhor, pelo dia de hoje e peço encarecidamente para que Teu Espírito Santo possa tirar todas as dúvidas do nosso coração, que Ele venha, Senhor, dar entendimento, esclarecimento, para que nós possamos, Senhor, aprender mais sobre a Tua palavra. Nos envia agora, Senhor, o Seu Espírito Santo, para que nós podemos ter esse entendimento da Tua Escritura Sagrada. No nome do Senhor Jesus, eu te peço e já te agradeço. Amém. Vamos lá? Vamos estudar a Bíblia? Bem, em Gênesis 4, começa sobre o nascimento de Caim, Abel e Sete. Aqui na minha Bíblia tá assim. Então, eu vou começar a ler. Mas como eu falei, eu não vou ler a Bíblia com vocês. Vocês têm que ter a vivência de vocês, têm que ter a experiência de vocês. Então, vamos lá. Quando Adão ele foi lançado para fora do Jardim do Éden, ele conheceu, né, ou ele coabitou, né, depende de como tiver na Bíblia de vocês, né, ele teve relações com Eva e dessas relações nasceram nasceram Caim, que foi o primogênito, que disse Adão, né? Vou botar o nome dele de Caim, que significa alcancei do Senhor um varão. Depois logo em seguida ele teve Abel e foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra, tá? A Bíblia fala que lá no versículo 3, ele, ao cabo de dias, que Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Ou seja, isso foi uma oferta voluntária. Aqui é o princípio básico que diz que aqui foi o primeiro culto fora do Éden. Esse ao cabo de dias, nós podemos entender o quê? Traduzindo para os dias de hoje, seria o dízimo, né? Ao cabo de 30 dias, nós vamos receber a nossa parcela do nosso trabalho. E a partir desse momento, nós vamos fazer o quê? Tirar aquilo que pertence a Deus e entregar uma oferta voluntária, uma oferta sistemática, que é até o que é cobrado, né? Quando eles falam assim, em que havemos de roubar o Senhor? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então, aqui é onde começa toda a raiz do problema, tá? Aqui foi o primeiro culto fora do Éden. Aqui foi quando Deus, né, ele lançou o homem fora do paraíso, quando ele foi expulso do paraíso, do Éden, né? O que acontece nesse quadro aqui, nessa situação? O que aconteceu, né? Deus, na sua infinita misericórdia, ele chega para Adão, né? Ele faz o primeiro sacrifício, veste o homem com peles, e a partir desse momento ele começa a explicar o plano da salvação para Adão. E Adão, quando ele tem
o Caim e o Abel, ele faz o quê? Ele faz exatamente isso. Ele cria Adão, ele cria Caim e Abel dentro desse sistema que ele aprendeu com Deus. Porque se Abel e Caim eles ofertavam e eles dizimavam, é porque Adão também fazia o mesmo. Tá bom? Abel e Caim nada mais, nada menos estavam fazendo do que reproduzindo o exemplo de Adão com Deus. Se eles ofertaram, se eles prestaram culto, tá? Porque ninguém assiste culto. Nós prestamos culto a Deus. Então, se eles têm esse modelo, eles seguem esse modelo, é porque isso foi dado a Adão. E se Adão recebeu, é porque ele recebeu do Senhor. Então, a partir daqui, desse momento, começa o princípio de mordomia cristã, que é a oferta, né? A oferta é um elemento primordial ao culto, né? E foi implantada depois da queda. Ou seja, a oferta num culto é praxe, tá certo? E no versículo 4 ele fala que Abel também levou dos primogênitos, das suas ovelhas e das suas gorduras, e o Senhor atentou. Mas por que houve separação entre a oferta de Caim e entre a oferta de Abel? Por que o Senhor atentou mais para a oferta de Abel e não atentou tanto quanto atentou para a oferta de Abel, para a oferta de Caim? Por quê? Porque Abel oferecia o melhor para Deus. E isso gerou um constrangimento muito grande em Caim, que lhe caiu um semblante. Então, deve ter sido aquelas coisas assim, aquelas cenas assim que era inevitável você não perceber o quão o quão aquela atitude que Deus fez, né, com Abel desagradou a Caim. Tanto que o semblante lhe desceu, tá? E aí, no versículo 7, ele fala assim: se bem fizerdes, não haverá aceitação para ti. Se não fizerdes bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o desejo, e sobre ele dominarás. Vou repetir, eu vou ler de novo. Se bem fizerdes, não haverá aceitação para ti. E, se não fizer bem, o pecado jaz à sua porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Ou seja, Deus estava dando um conselho para ele, dizendo o quê? O mesmo trabalho que ele estava tendo para ofertar, para apresentar o pior para Deus, o mesmo trabalho ele teria também para ofertar o melhor para Deus. E se ele fizesse o bem, o que ia acontecer? Ele ia ter a mesma aceitação. Deus ia atentar também para a oferta dele, da mesma forma que atentou para a oferta de Abel. Só que o que aconteceu? Ele não fez, simplesmente ele não ofertou o melhor para Deus, tá? É uma questão de ofertar o melhor para Deus. E Abel, com certeza, ele ofertou o melhor para Deus, trazendo assim a atenção, né? Voltando toda a atenção, todo o foco de Deus para a oferta de Abel. E ele dá um segundo conselho: se você não fizer o bem, cara, o mal
jaz à tua porta. Ou seja, o mal jaz no mundo, cara. Ele já tá, o maligno já tá no mundo, ele já tá aí, ó, às portas, ele só quer uma brecha. E se você fazer dessa forma, você só vai dar brecha para ele poder entrar e se andar contigo. Então, ele fala aqui: e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Ou seja, se você não fizer o melhor para Deus, se você fizer as coisas com mesquinharia, não fazer as coisas com o coração voltado para Deus, outros sentimentos vão te inundar, vão concorrer com aquilo que não deveria concorrer, né? E aí começa toda a raiva de Caim. E aí começa no versículo 8 o primeiro homicídio, que é o título é o subtítulo do capítulo. Ele chama Abel, e nessa de chamar Abel, ele faz uma emboscada para Abel. E Deus sabe que Abel morreu naquele momento, porque a Bíblia fala que o sangue de Abel começa a clamar por Deus. E Deus sabe, porque Deus nos conhece. Então, às vezes, antes da gente pecar, antes da gente cair, Deus nos chama para nos exortar. Mas Ele nos chama para exortar não porque Ele é um pai opressor, Ele é um pai tirano. Ele é um pai amoroso, Ele é um pai de amor. Então, Ele faz isso exortando para evitar a queda, uma queda maior. No caso de Abel, ele cometeu um homicídio. É o primeiro homicídio da Bíblia. E aí, ele vai exortar. Ele vai perguntar: Abel, Caim, cadê seu irmão Abel? E ele responde a Deus assim: por um acaso, eu sou o guardador do meu irmão? Ou seja, eu tomo conta do meu irmão? Não, eu não sei. Não sei. E aí, Deus, ele chega e ele fala assim para Caim: Caim, o que você fez? Eu não fiz nada. Você fez. O sangue de Abel, ele clama por mim desde a terra. Então, quando a gente vê muito derramamento de sangue, né, hoje em dia, bala perdida, assassinatos, chacinas, essas outras coisas assim, a gente pode mais ou menos ter uma noção daquilo, né, que aconteceu com Abel, né? O sangue também dessas vítimas, das pessoas, elas também continuam clamando até os dias de hoje sobre a terra, clamando justiça a Deus, né? E aí o que acontece? Quando Deus ele exorta Caim, ele fala assim: agora maldito és desde a terra, que se abriu a boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Né? Ele amaldiçoa. E ele fala: quando você lavrar a terra, não te dará mais a tua força. Fugitivo e errante serás na terra. E aí ele apela, porque ele sabe que Deus é amor, Deus é um Deus amoroso. Ele fala assim: será que o meu pecado, a minha maldade foi muito grande que não possa ser perdoada? E aí Deus fala assim: hoje, ele fala assim: eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. E serei fugitivo errante na terra, e será todo aquele que me achar me matará. Ou seja, ele aceita que ele ser um fugitivo, um errante, e fugir da face do Senhor.
da presença do Senhor. Gente, esse barulho são as minhas cachorras lá em cima no terraço. Não reparem se vocês ouvirem esse barulho em qualquer gravação, é porque são elas lá em cima brincando. E o Senhor fala assim: qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E o Senhor pôs um sinal na testa de Caim, para que não ferisse qualquer um que achasse. Não sei qual foi marca essa, não sei. Se foi um sinal, se foi um... não sei. Porque tem até um ditado, né, que fala assim, quando você vê uma pessoa assim... Bem, eu não sei vocês, mas dizem, né, quando vê uma pessoa assim que é aleijada, aí as pessoas, o ditado popular antigo, eles falam assim... Quando você vê uma pessoa assim aleijada, aí a minha mãe, assim, os mais antigos, eles costumavam dizer que era para Deus não, marcava que é para não perder de vista. Então, eu não sei que marca foi essa que Caim recebeu na testa por sinal de Deus, para que todo aquele que visse ele não ferisse ele, mas ele recebeu essa marca e saiu da face do Senhor, saiu da presença do Senhor e foi para habitar na terra de Nod, na banda do oriente de Éden. No versículo 17 começa a descendência de Caim, os cainitas. Tá? Caim conheceu sua mulher. Eu acredito que ele já tivesse essa mulher, e quando ele já tivesse essa mulher, ou pegou uma das mulheres e foi embora. Mas quem eram essas mulheres? Na Bíblia pouco é mencionado, pouco é falado nas mulheres, mas acredito eu que tenha sido uma das irmãs, das próprias irmãs, tá? Até porque não tinha ninguém na terra. Só tinha Adão, Eva, Caim e Abel. Mas provavelmente Adão e Eva, de certo, tiveram filhas, né? E os filhos depois, mas enfim. E aí Caim conhece a sua mulher, teve Enoque, mas esse Enoque não tem nada a ver com o Enoque que caminhou com Deus, tá? Esse Enoque é cainita. Ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho, Enoque. Enoque nasceu Irade. Irade gerou a Meujael, que gerou a Metusael, que gerou a Lameque. Lameque tomou para si 2 mulheres, uma Ada e a outra Zilá. Ada teve a Jabal, que foi o pai de todos os que habitavam em tendas e tinham gados, e o nome do seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocavam harpa e órgão. Zilá teve Tubal-Caim, mestre de obras de cobre e de ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E Lameque chamou as 2 mulheres dele, tá? E disse assim: escutai o meu dito, porque matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. E Adão tornou a conhecer a mulher, ou seja, Adão tornou a coabitar com a Eva, e aí ela teve um filho e chamou o seu nome Sete. Porque ela disse: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E Sete mesmo também nasceu um filho, e o seu filho pôs-se o nome de Enos. Então
começou a invocar o nome do Senhor. Ou seja, depois que Caim matou Abel, ele foi viver a vida dele. Mas depois que foi Abel assassinado, Deus deu a ele uma nova oportunidade para ele ter um novo recomeço e fazer tudo de novo. E a partir daí começa a história com Sete, né? Que começa a ser invocado o nome de Deus. Ou seja, ele deu uma semente novamente a Adão, de forma que o nome de Deus, o nome dele pudesse ser invocado novamente com a sinceridade, com a reverência que Deus merece ter. Esse foi o Gênesis 4 e eu espero que vocês tenham gostado.